E lá no seminário, como foi? Fala um pouquinho desse período do seminário, os estudos, filosofia, teologia, como foi isso? Primeiro foi o seminário propedêutico, o seminário menor, 1 ano, seminário São José em Patos. O seminário menor era na fase, no ensino médio? Não, como é que porque funcionava? muitos entram ainda para fazer o ensino médio. Como eu já tinha terminado o ensino médio, já estava no início da faculdade, eu passei só 1 ano no seminário menor. Hoje também a Diocese de Patos só aceita para o seminário menor também as pessoas que já concluíram o ensino médio. E lá é basicamente a etapa catequética. Seria uma espécie de preparação para o estudo superior, mais aprofundado. É uma catequese, nós vamos rever a catequese, também tem umas noções gerais de Bíblia, dos documentos da igreja, uma visão geral, também aprender a convivência com os outros irmãos, e aí baseado num quarteto: dimensão humano-afetiva, dimensão comunitária, dimensão intelectual e também um aprofundamento, um entrosamento com a vida mística na dimensão espiritual. É onde a gente aprende a rezar os ofícios, a liturgia das horas. São as noções preliminares de uma vivência cristã mais aprofundada. E também de uma futura e possível vida sacerdotal. Depois de 1 ano do seminário menor, aí eu fui para o seminário de filosofia, que foi em Campina Grande, no meu caso, foi em Campina Grande. E depois o seminário de teologia em João Pessoa. E aí, terminada essa etapa acadêmica, epistemológica, que propedêutico, filosofia e teologia, aí eu voltei para o meu estágio pastoral. Mas a parte acadêmica é isso: o seminário menor, propedêutico, filosofia, que foi em Campina Grande, e teologia, que foi em João Pessoa. Você lá no seminário terminou o curso. Ao longo dessa trajetória do seminário, o senhor teve alguma dúvida de que aquilo não era o que o senhor queria? Como o senhor teve dúvida lá no curso de Direito, isso aqui não é o meu lugar. Lá no seminário, em algum momento, chegou alguma voz assim, e disse: isso aqui não é o seu lugar. Ou o senhor, o tempo todo, o senhor estava convicto de que aquilo era o seu caminho, que o senhor ia seguir naquela direção? Sinceramente, eu estava aqui, você perguntando, e eu fazendo a anamnese, eu fazendo aqui a pesquisa histórica. Não, no seminário eu não tive nenhum momento de dúvida. Eu estava muito convicto. Realmente o coração ardeu. Eu me apaixonei e estava amando o seminário. Frei Damião de Bolzano era conhecido, né, pelo trabalho missionário. De que maneira você se inspira nesse trabalho e como você busca incorporar essas características de Frei Damião ao seu trabalho pastoral missionário? 2 coisas encantam-me em Frei Damião: a capacidade de escutar. Frei Damião, ele atendia confissões de 5 horas da manhã a 10 horas da noite. Frei Damião entendeu que o povo precisava falar, que o povo precisava verbalizar suas dores, seus sofrimentos, suas angústias, seus sonhos, suas necessidades. Numa linguagem bem popular, o povo precisava vomitar. Nós precisamos vomitar tudo aquilo que a gente passa, tudo aquilo que a gente sente. Frei Damião trabalhou muito isso. Ele era um perito na capacidade de escutar, de ouvir o povo de Deus. Depois, Frei Damião era um homem de uma vida intensa, profunda e genuína de oração. Um homem de uma intimidade profunda com Deus e com tudo aquilo que diz respeito a Deus. Os santos, os anjos, os sacramentos. Um homem apaixonado pelos sacramentos, especialmente o sacramento da Eucaristia e o sacramento da confissão, da penitência. Então, esses 2 aspectos, o homem que escuta e o homem que é apaixonado pela oração, vive mergulhado numa vida intensa e profunda de oração, são 2 aspectos que encantam-me em Frei Damião.
Fora a coerência entre o que ele pregava e o que ele praticava, o que ele anunciava e o que ele vivia, o que ele falava e o que ele fazia. Isso é algo encantador e é por isso que você pode até discordar de uma ou outra palavra de Frei Damião, mas você não pode discordar que ele tem autoridade para falar. Que ele tem autoridade, que ele tem unção na palavra. Porque essa autoridade e essa unção decorrem exatamente da coerência entre o falar e o fazer, o pregar e o praticar. Portanto, eu cito esses 3 aspectos. Estando aqui para ser trinitário. O homem da escuta, o homem da oração e o homem da coerência entre o pregar e o praticar. Sou apaixonado por Frei Damião de Bozano. Como é que o senhor vê como a igreja atualmente, na sociedade atual, com esse papel, com esse aspecto mais missionário? Como é que o senhor vê a igreja na atualidade, a igreja tradicional e essa igreja mais, vamos dizer assim, mais atualizada com essa versão missionária carismática? Eu acho que nós precisamos entender cada momento e cada contexto da história. Eu sempre digo que o texto fora do contexto vira pretexto. E a gente precisa enculturar a mensagem evangélica. É um processo de encarnação, de enculturação. Não é de adaptação. Porque quando eu adapto, eu renuncio a algumas coisas que me são essenciais. Algumas coisas que fazem parte da minha natureza, da minha identidade. Não é um processo de adaptação. É um processo de enculturação, de encarnação. Qual é a diferença? O conteúdo é sempre o mesmo. Hebreus 13, versículo 8. Jesus Cristo ontem, hoje e sempre. A questão não é o conteúdo, é a forma de apresentar o conteúdo. É a pedagogia que você vai apresentar o conteúdo. É a metodologia que você vai usar para apresentar o mesmo e eterno conteúdo, que é Jesus Cristo, que é a Palavra de Deus, que são as Sagradas Escrituras, que é o magistério eclesial, que é a tradição apostólica. Então, eu acho que hoje nós precisamos ter novas metodologias, novas estratégias pastorais, nova pedagogia, um novo processo de enculturação e de encarnação do mesmo Evangelho, o Evangelho que salva, que cura e que liberta. Então, nessa vibe, nessa vertente aí, eu caminho. Vamos colocar o mesmo Evangelho numa linguagem mais acessível, numa linguagem mais palatável, numa linguagem mais audível, numa linguagem mais compreensiva, numa linguagem de maior recepção pelo novo contexto, pela nova cultura, pelas novas pessoas que precisam e escutam o Evangelho. Então a gente apresentar com mais alegria, com mais motivação, com mais entusiasmo, com mais vibração, com mais cantos, com mais encanto, com mais apaixonamento, com mais emoção, sem perder a razão, sem perder a racionalidade. Enfim, ser um missionário como Frei Damião, numa nova vibe, numa nova roupagem, numa nova linguagem. Já dizia o Papa João Paulo II, na Novo Milênio in Neunt. Ele dizia: uma nova evangelização, com novos métodos, nova forma, nova linguagem e nova forma. E nova maneira de fazer. O Papa já falava isso. Papa João Paulo II, na Novo Milênio in Neunt. E é isso que eu pretendo fazer, e é isso que eu acredito piamente que devemos fazer. É ser o missionário como foi missionário, de uma forma exímia, Frei Damião, colocando uma nova linguagem e uma nova metodologia. Como é que o Padre Fabrício, missionário, equilibra a vida social? Como é que você consegue equilibrar as duas coisas? A vida social minha ou... A sua vida social. O senhor tem vida social? A pergunta é essa. O senhor tem vida social e como é que o senhor faz para equilibrar com a vida missionária, com a vida paroquial? Depois do... O senhor vai ao shopping? É difícil. É difícil.
Só quando me levam, é igual a música, me leva à sala do trono. Não, eu sou meio descomprometido com essa questão da minha vida social, pessoal. Eu sou meio negligente com isso. Eu sou meio negligente. Sei da necessidade. A gente precisa alimentar e a gente precisa viver todas as dimensões da vida. O ser humano é um ser social, é um ser lúdico, é um ser de confraternização, é um ser religioso, é um ser intelectual, é um ser espiritual, é um ser relacional, é um ser amoroso, sentimental. A gente precisa viver e viver bem. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Vida abundante, disse Jesus em João 10:10. Mas eu sou meio negligente, confesso, até irresponsável com essa dimensão da minha vida social, de planejar para parar um pouco, pensar um pouco, gozar um pouco da convivência com as pessoas, fazer, como é que a gente diz, atividades extras, atividades diferentes. Eu sou meio inconsequente em relação a isso, até porque eu tenho um problema seríssimo. Quando eu faço uma outra coisa, me pesa a consciência porque eu não estou no processo de evangelização. Então, será que já é neurose? Misericórdia, Jesus. Mas só tirando a brincadeira, mas para dizer que eu vivo pouco essa dimensão e sei da necessidade de cuidar melhor, até porque para eu cuidar bem dos outros, cuidar bem da missão, cuidar bem da paróquia, eu preciso estar bem e cuidar melhor de mim. Tenho essa consciência. O que é que o senhor faz para poder recarregar suas energias e para manter esse estado de espírito vibrante de Padre Fabrício? No plano espiritual, eu me alimento na oração e nas Sagradas Escrituras. Eu gosto muito de pegar um texto da Bíblia e ver como Jesus agia e tentar trazer para a minha vida, nas pequenas coisas, no cuidado dele, na palavra dele, no olhar de Jesus, no gesto de Jesus, e aí eu tento imitar mesmo. Isso me alimenta. Então, a parábola do bom samaritano, o senhor gosta muito de fazer, de ajudar, de caridade. Então, o senhor se inspira nessa palavra do bom samaritano, que está lá em São Lucas. Lucas capítulo 10. Capítulo 10. Lucas 10. 25 a 37, se não me falha a memória. Muito bem, Valtécio. Eu vou ordenar Valtécio padre. É isso mesmo. Capítulo 10 de São Lucas tem a parábola do bom samaritano, que por excelência é Jesus. E em Jesus nós devemos ser bons samaritanos. Eu gosto dessa dimensão caritativa. Por isso que eu falava, a dimensão social particular, meio precária. Mas tento aprofundar e qualificar essa dimensão socio-caritativa. Gosto muito dessa dimensão da partilha, da solidariedade, da fraternidade. Me faz bem fazer o bem. Eu me sinto bem fazendo bem. Me retroalimenta, me revigora, me reanima, numa linguagem mais jovial, me empolga. Os bons e qualificados relacionamentos. Às vezes poucos, escassos, parcos, mas bons, saudáveis e qualificados e profundos relacionamentos. Me reanima e me reenergiza. Pode ser